Dia Criativa, este é o quarto episódio do Bom Dia Criativa, onde todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos aqui e eu compartilho com você às 7h37 da manhã conteúdos para te ajudar a viver de costura criativa e a vender. Sou Tamires Coutinho, nesse perfil ensino mulheres a viver de costura criativa e destravar suas vendas em 21 dias, mesmo que esteja começando do zero. Seja muito bem-vinda, pega o seu café, pega o que você gosta de beber, vamos juntas tomar um café da manhã hoje. Seja muito bem-vinda, manda essa live para uma amiga, aquela amiga artesã que está sonhando em viver de costura criativa, não está conseguindo ou enfrenta dificuldades. Esse conteúdo é para ela, é para você que deseja viver disso. Bora lá que o tema de hoje é sem consistência, sem vendas. Como a falta de rotina impede você de viver de costura criativa. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a falta de rotina, que é a falta de organização, que é a organização do ateliê para conseguir produzir mais, para conseguir manter uma rotina de produtividade e de ganho. Então, muitas artesãs enfrentam justamente esse desafio. E hoje, o quarto motivo, não coincidentemente, é sobre essa falta de rotina. Bora lá, vamos chegando. Como vocês estão? Bom dia. Como tá tudo certo por aí? Chegamos tarde, dormimos tarde. Hoje foi um desafio verdadeiro para conseguir acordar, né? Mas estamos aqui firmes e fortes para cumprir com o combinado do nosso Bom Dia Criativa. Bom dia, bora lá. Deixa eu abrir aqui meu roteiro, né? E você pega o seu caderninho para anotar. Pega o caderninho, hashtag. Pega o caderninho aí e sobe a hashtag. Por que o caderninho, Tamires? Se você é nova por aqui, deixa eu te falar, você vai precisar de um caderno dedicado às nossas lives. Você vai precisar escrever em algum lugar, pode não ser o caderno, tá? Mas eu sei que a artesã ama um caderno, então aí eu falo de caderno. Então, pega o seu caderninho para anotar, porque tem muito conteúdo. E além disso, você não quer ficar aqui lotada de conteúdo, você não quer ficar aqui cheia, né? Você não quer ficar aqui se sentindo abarrotada. Você já vai anotando as ideias, você já vai anotando os insights que você vai ter durante a aula de hoje. Então, por isso é importante, tão importante, o seu caderninho. Combinado? Então, bora lá. O tema de hoje, eu falei pra você, né? Sem consistência, sem vendas. Como a falta de rotina impede você de viver de costura criativa. E por que esse tema é tão importante? Gente, olha só. A falta de uma rotina consistente, ela afeta negativamente o ateliê, a nossa produtividade e o nosso negócio como um todo, tá? Quando você tem uma rotina bem definida, e aí você vai entender como fazer isso durante essa aula, você consegue tanto produzir mais, mas não é para você ser escrava do seu ateliê. Então, na minha metodologia, onde eu ensino você a viver de costura criativa, você a destravar suas vendas em até 21 dias, mesmo que você esteja começando do zero, nessa metodologia eu te mostro como que você pode fazer isso na realidade em que você vive. Porque eu entendo que cada ser humano, ele é único. Então você tem a sua particularidade, você tem os seus desafios, você tem uma rotina onde Joana vai ter rotina A e Maria vai ter rotina B. E lógico que nós temos ferramentas importantes que podemos usar para facilitar essa rotina, né? E aí você vai ver hoje aqui nessa live como fazer isso. Mas muito além da ferramenta, é importante você entender o seu contexto. E dentro desse contexto, não é uma rotina para você ser escrava. É uma rotina justamente para que você tenha mais tempo e mais dinheiro com a costura criativa. Porque você quer tempo para fazer um novo projeto, costurar, não quer? Quer ter tempo para poder comprar a sua máquina de costura, fazer dinheiro, quer ter dinheiro, né, para comprar a sua máquina de costura nova, de repente, ou para comprar aquela ferramenta, ou para montar o ateliê dos seus sonhos.
E para isso, você não pode ser uma escrava dentro do seu trabalho. Então, existem duas situações que acontecem geralmente, né? Ou a artesã, ó, duas situações que acontecem geralmente no mundo da costura criativa. Ou a artesã, ela é escrava do trabalho, quando ela lota a agenda, ela não consegue gerenciar essa agenda, e aí ela fica muito sobrecarregada de trabalho, atrasando encomendas, não dando conta, a família reclamando no ouvido porque nunca tem tempo, e ela não consegue gerenciar esse tempo. E aí ela acha até que isso é algo bom, mas isso está afetando também negativamente o negócio, a saúde. E tem a outra situação, que é a artesã que não tem, né, encomenda, não está com a agenda cheia, às vezes está começando, ou de repente não sabe vender. E aí ela não tem uma rotina definida para costurar primeiro e vender depois. Ela se sente completamente perdida no dia a dia, porque tem filhos, tem casa para cuidar, tem toda a rotina de casa e tá dentro de casa ali, afeta negativamente ela, porque ela não consegue separar as coisas. Então, existem essas duas situações. Então, como lidar com essas duas situações, seja qual for a situação que você vive aí hoje, fazendo com que a rotina seja a sua principal aliada. E aqui eu estou dizendo, gente, que eu estou dizendo para vocês, a pessoa que está falando, a pessoa que vos fala, é uma pessoa que tinha muita resistência com rotina. Por vários motivos, que inclusive até falei aqui, acho que na segunda, na terça-feira, sobre algumas condições. Mas não cabe agora falar todos os detalhes novamente, mas eu tinha muita resistência com rotina. Para eu conseguir, por exemplo, manter aqui essa live todos os dias, era um desafio, era praticamente impossível. Para eu conseguir ir no CrossFit todos os dias, era algo muito difícil. Eu era a pessoa que pagava a academia e simplesmente não ia. Conhece alguém assim? Você é assim? Pagava a academia 6 meses, ia 2 dias. Gente, sem brincadeira. O Vitor ficava assim chocado. Como que pode a pessoa pagar a academia 6 meses e 2 dias? Não ter a coragem de trancar. Aí, Cristina falando. E já foi comprovado que as pessoas mais criativas têm dificuldade, sim, em se planejar e manter uma rotina. Por que você acha? Porque a nossa mente é uma mente, né, muito criativa, muito acelerada, tem dificuldade ali do foco nas coisas, de manter uma coisa ao mesmo tempo, porque é chato, é desconfortável. Então, eu não sou ninguém especial, eu não sou a pessoa que tem uma super rotina, super planejada, super maravilhosa e que vou aqui te dar regras para você fazer. Não, o tema de hoje não é sobre isso. Eu vou aqui hoje, nessa aula, mostrar para você a metodologia que funciona e tem funcionado para as minhas alunas e que você pode aplicar aí, mesmo que você não goste de rotina. Mesmo que você seja uma pessoa que tenha dificuldade de seguir rotina. Você vai entender como você pode funcionar dentro deste tema. Lembra que eu falei da individualidade? Então é se conhecendo, entendendo como você funciona e pegando essa ferramenta, pegando dessa ferramenta que eu vou te mostrar, as melhores práticas para incluir na sua rotina e na forma que você funciona. E na verdade, gente, todos nós temos uma rotina. Até mesmo uma rotina de inconsistência, uma rotina de... Todos nós temos algum tipo de rotina, tá? E essa aula aqui, ela não é sobre uma rotina, como eu falei, inflexível, uma rotina rígida, um escrito sobre pedra. Ó, você tem que fazer isso, senão você não vai ter sucesso. Você tem que fazer assim, assim. Foge disso. Quem chega pra você falando, faz assim e pronto, só assim dá certo, foge disso. Quando a gente orienta, quando a gente ensina, a gente está dando o caminho mais rápido e mais fácil para chegar onde você deseja. Se você deseja viver de costura criativa, se você quer ganhar dinheiro com costura criativa, fazer disso um negócio, eu te oriento no caminho que você deve seguir. E aí esse caminho desenhado para você vai tornar tudo mais claro, de forma que você consiga adaptar na sua vida. Você vai conseguir adaptar a sua vida e ser mais produtiva sem sacrificar a sua saúde mental. Amém? Ninguém quer aqui ficar doida porque, né, enfim, não consegue funcionar dentro daquilo que estão dizendo.
Cada uma de nós temos um jeito, uma dificuldade, uma facilidade. Nós pegamos a nossa facilidade, evidenciamos essa facilidade. E nós pegamos a dificuldade e nós transformamos ela para conseguirmos usá-la da melhor maneira. É assim que a gente alcança os objetivos. Muitas vezes você não conseguiu cumprir porque até hoje você tentou se encaixar em moldes, em situações, em regras que não servem para você. Ah, Tamires, mas aqui você também vai falar, né, logicamente, algumas regras, algumas situações que eu vou precisar seguir. Mas por isso que eu te pedi, hashtag pega o caderninho. Você vai anotar dentro de tudo que eu falar aqui, aquilo que vai fazer sentido para você, aquele pequeno passo que você consegue cumprir hoje e já ter diferença. Combinado? Então, bora lá. Olha só. Já falei pra você o que é esse tema, já falei pra você o que não é esse tema. E agora, o que você vai entender? O benefício desse tema, por que isso é tão importante? Eu sei que você sabe o quanto isso é importante. Quanto isso afeta tanto positivamente quanto negativamente. E eu sei que, de repente, você saiba também que a consistência é a chave para o sucesso de qualquer negócio. Ontem eu estava falando, até com o Vitor, quando eu cheguei da formatura, eu falei, cara, é incrível como nada supera a constância. Nada supera alguém que é constante. Nada supera a consistência quando fazemos algo com constância, com consistência também. Você vai colher de uma forma ou de outra. Muitas vezes a pessoa não tem talento, né? Mas essa constância supera o talento. De tanto fazer todos os dias, repetidamente, de não desistir, ela supera aquela que é muito talentosa, começou e logo largou. Tem 6 anos que eu estou, um exemplo, né? 6 anos que eu estou no CrossFit. A pessoa que não conseguia seguir uma academia. Há 6 anos eu vou pelo menos, de segunda a sexta. Eu posso contar nos dias do dedo, os dias que eu falto no mês, que seja de segunda a sexta. Geralmente quando eu estou no período menstrual e tal, que a gente não tá muito legal, 1 ou 2 dias que eu tenho um compromisso ou que tenho alguma viagem. E aí, por exemplo, ontem eu não fui, porque era a formatura da Luísa, era 8 da noite, eu estava com meu cabelo, ó, já tá ficando ruim. Eu estava com meu cabelo feito, e aí eu não ia estragar meu cabelo lá pra depois ir pra formatura, enfim. Então não dava, já tinha feito o cabelo e não me programei, olha aí a falta de programação como afeta, pra ir de manhã. Antes, porque eu conseguiria ir antes de fazer o cabelo, mas não consegui me programar. Não pensei nisso, né? Quando eu vi, já deu a hora. E aí são 6 anos que eu vou direto. 6 anos. E como passou assim, ó. Eu lembro que quando eu comecei, Luísa tinha acabado de nascer. Luísa tinha 4 meses de nascida. Aí eu senti uma dor na cesárea, não consegui manter. E quando ela tinha 6 meses, eu voltei. Pra mim, aquele momento era necessário, porque eu já estava pirando, sem saúde mental dentro de casa. Então eu precisava fazer algo. Ao mesmo tempo eu me sentia muito culpada de sair, fazer algo com a minha filha, né, tão recém-nascida. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, no sentido de saúde mental, principalmente. E eu encontrei uma atividade onde eu me encaixei, onde eu me identifiquei. Claro que tem dias que eu quero desistir, claro que tem dias que é chato, claro que tem dias que eu não vou amar. Ai, que maravilha, nunca. Tem gente que ama, que tá lá, que fala, nossa, eu sinto muita falta. Ai, gente, eu acostumo facilmente a não ir. Se eu faltar, eu acostumo facilmente a não ir, tá? Não se engane. Mas o que me faz ir todos os dias e manter uma rotina? É justamente o alvo. Então, o que eu quero? Eu quero saúde mental, eu quero saúde física, eu tenho metas lá dentro, né, de alcançar. Isso que é o legal do CrossFit, então, de alcançar alguns marcos, alguns desenvolvimentos, e aí isso me faz estar lá. Então, o que isso tem a ver com você e com a costura criativa? É isso que vai te manter quando você pensar em desistir.
Inclusive não tá aqui no roteiro, mas eu já quero adiantar para você uma coisa. Anota aí. Anota aí algo importante. Coisas que te mantêm consistente, coisas que mantêm a constância no seu objetivo. Em primeiro lugar, você se comprometer publicamente. Quando você se compromete com o outro, ou publicamente, igual eu fiz aqui esse compromisso de estar com você às 7h37 da manhã, você tem mais chances de cumprir. Quando você está em grupo também, né? Quando você se motiva a ir com alguém. Então você se comprometeu com alguém ou com um grupo, as chances são que você vai fazer. Por que o Desafio 21, que é a minha metodologia, onde a gente aplica na prática a metodologia do costura e venda, onde eu faço com você a metodologia para que você já tenha resultado em menos de 21 dias quando você entra para o costura e venda. Por que ele dá tão certo? Porque as pessoas que começam a fazer, elas se comprometem com elas e publicamente, que é com o grupo. Então, quando ela pensa em desistir, ela tá vendo o grupo fazendo, ela corre, ela vai fazer. Se eu não botar o grupo, esse desafio não funciona. Por que a comunidade é em grupo? Porque quando uma aposta lá, se compromete a fazer algo, a outra automaticamente também quer fazer. É das minhas alunas me chamarem no privado e falar assim: Tamires, eu não tô conseguindo acompanhar o grupo. Olha, eu não tô fazendo, mas é porque minha vida aqui tá corrida, tá? E a comunidade não é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, não. Ela pode assistir a aula a hora que ela quiser. Eu não cobro dela assistir todas as aulas, dela fazer tudo. O desafio, se você entrar, você vai precisar cumprir dia a dia, né? Mas assim, a comunidade não. E ela acha que ela tá perdendo porque ela não tá acompanhando a turma. Ela se sente ali, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Porque é o poder da comunidade, do compromisso público. Então você quer fazer algo, se comprometa publicamente. Por exemplo, você pode se comprometer publicamente com o seu ateliê em falar para os seus seguidores: olha, todos os dias eu vou trazer para vocês uma ideia de uso das nossas peças para você fazer tal coisa. Faz esse compromisso. E todo dia você vai aparecer para fazer. Vai chegar o primeiro, você vai estar empolgada. Vai chegar o segundo, você já vai estar, né, na energia, já vai dominar o que você está fazendo. O terceiro, a energia vai baixando. No quarto você já tá cansada, enfrentou aquele dia anterior bem difícil, você vai ter que fazer. E no quinto você cumprindo, no sexto você cumprindo, no sétimo você cumprindo, você sente assim: meu Deus, eu venci. E nada mais te para. Compromisso público é poderoso. Ateliê, ela merece. Estou amando nosso café instrutivo. Fazia tempo que não ouvi uma professora falar tantas verdades sobre empreender como ouvi você falar ontem. Um show de conteúdo. Obrigada a você. Gente, eu fico tão feliz porque eu conheço pessoas, começo a me conectar aqui com pessoas que eu nunca tinha visto, né? Que eu não conheço o arrobazinho ali do Instagram e eu não guardo todo mundo, mas a gente lembra, né? E aí eu tenho conhecido muitas novas artesãs através do comentário de vocês, através dos directs que vocês têm comentado, vocês têm colocado lá. Muito obrigada pela presença de vocês, principalmente. Então, olha só, eu sou uma pessoa, né, vamos dizer assim, eu era uma pessoa muito noturna. Então, funciono muito melhor depois das 18 horas. Depois das 18 horas, eu estou pronta para construir uma casa, gente. É uma energia. E de manhã eu sempre fui mais lenta, mais assim, né? Então, gosto de acordar com calma, não gosto de... bom dia! Já de manhã, eu sempre tive dificuldade até de ir para a escola pela manhã. Então, eu gostava de dormir um pouco mais e fazer as minhas coisas a partir da tarde, tá? E eu achava assim, eu funciono assim. Eu funciono melhor assim. E nada contra, existem pessoas que realmente funcionam melhor na parte da tarde para a noite, tá? Quando eu fiz o compromisso do café, às 7h37, então eu acordava aí por volta de 7h30, 8 horas, mas com calma, né? E aí ia começar a funcionar depois das 9. Quando eu fiz o compromisso do café, era o único horário que eu tinha no dia, que realmente não ia impactar o resto do dia. Era o único horário que eu realmente conseguiria dar atenção. Era o melhor horário.
E não era o melhor horário para vocês, inclusive. Quando vocês votaram à noite. Só que à noite tinha várias questões. Luz ruim, eu já queria ter parado, né? Porque já estava o dia todo trabalhando, bem exausta. Então, tinha muita coisa à noite que impedia. Mas à noite, para mim, eu estava com energia muito maior para dar aula. Engano meu, como eu tenho sido produtiva esses dias com essa rotina do café. Não tem sido tão só boa para vocês, tem sido muito importante e boa para mim. Sabe? E hoje, eu confesso para vocês, hoje eu estava, né, acordei muito, muito cansada, porque ontem eu fui dormir mais de 1h da manhã com a rotina da formatura. Mas aí eu entendo que é porque eu fui dormir tarde, não é porque eu não funciono de manhã. E estou aqui pronta, com um compromisso com você de dar a minha melhor aula, porque eu sei que essa aula é importante para você. Porque eu sei que você enfrenta dificuldades com rotina, com organização. E mesmo cansada, a minha energia ela é renovada quando eu começo a fazer. Pode ser que depois que eu acabe esse café aqui eu esteja exausta, tome o meu café e vai tirar até um cochilo. Ou não, ou eu ganho energia para continuar o dia. Então, o importante é que eu cumpra o meu compromisso que eu assumi com você. Eu poderia simplesmente hoje dizer assim: olha só, pessoal, amanhã não tem café, porque ontem foi formatura da minha filha, cheguei muito tarde, então não vai dar, tá? Tá tudo bem, ninguém ia me cobrar nada disso, certo? Mas quando eu digo vou fazer e eu consigo cumprir, eu dou uma injeção de ânimo maravilhosa pro meu cérebro, onde eu me sinto poderosa para fazer qualquer coisa. Você já começou uma coisa e conseguiu ir até o fim, cumprir um compromisso? E no final você sentiu isso que eu tô falando? Você já sentiu? Você fala, meu Deus, eu venci, fui na academia de segunda a sexta. Meu Deus, eu venci, fiz a dieta a semana toda. Que são situações que são bem difíceis para a maioria das pessoas. Então, é essa sensação que eu quero ter amanhã, sexta-feira. Não coloquei ainda do sábado e domingo, tá? Pode ser que venha aí sábado e domingo, mas eu coloquei que segunda a sexta eu estarei aqui às 7h37. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente está aqui. Juntas aprendendo. Então, esse tema é uma grande oportunidade, porque ele vai melhorar muito a sua produção, vai melhorar a sua criatividade, vai melhorar o seu empoderamento, você vai estar com uma autoestima, uma confiança maior. Por quê? Porque você domina. Quando a gente domina, quando a gente tem gerenciamento, quando a gente tem domínio sobre o nosso negócio, a gente se sente cada vez mais poderosa. A gente se torna cada vez mais autoridade naquilo que a gente faz. Então, olha como a rotina, como essa consistência, como manter a constância vai te ajudar a vender mais. E a vender mais, a viver do seu ateliê. Aí você pode dizer assim, Tamires, mas aí, né, eu tenho um dia muito imprevisível. Meu dia é muito corrido, eu tenho muitas coisas para fazer. Olha só. A maioria das minhas alunas, a maioria das mulheres com quem eu converso, quem eu mentoro, fala exatamente sobre isso. Na verdade, a gente tem a tendência de achar que a nossa vida é muito mais difícil do que qualquer outra. Tá tudo bem, é a visão que a gente tem de mundo, tá? Mas, mesmo com um dia imprevisível, você vai ver como que você pode aqui definir blocos de tempo para se dedicar à costura, como que você pode começar com pequenas janelas de tempo, e depois ir melhorando, porque é natural que você tenha uma rotina imprevisível. Você está em casa, a maioria está em casa, né? Existe alguém aqui que tem um ateliê fora de casa, que trabalha numa loja ou tem o seu ateliê separado? Comenta aqui para eu saber. A maioria tem um ateliê dentro de casa, no meio do vucu-vucu, no meio do caos, da rotina. Quem tem criança pequena é criança pulando, é criança gritando, é criança, né, pedindo toda hora alguma coisa. Quem tem os pais ou cuida dos pais tem uma rotina aí de remédio, de cuidados, de médico, de sair pra rua. Aí você vai pra rua de manhã, acabou com sua rotina do dia, você já não consegue voltar, concentrar, já tem que pegar no almoço. Uma loucura. Todo mundo tem as suas loucuras. O dia de ninguém é regular. Alguém tem dia regular aqui, que o dia todo dia é uma maravilha, ninguém perturba e você não tem problema nenhum, ou imprevisão, nada, nenhum imprevisto? Provavelmente não, porque nós somos seres humanos e a nossa vida é essa dinâmica mesmo. E é
Que bom, estamos vivas, né? Estamos vivas. Por exemplo, você, quem aqui hoje participou de todos os cafés, de segunda até hoje? Você participou de todos, você tá em todos. Quem é? Quero conhecer as que mantiveram a rotina. Segundo lugar, eu não consigo seguir uma rotina por muito tempo. Você pensa nisso? Ó, a Cristina tá aí desde segunda. Débora, que legal, muito bom. E aí você pode pensar, Tamires, eu não consigo seguir uma rotina por muito tempo e é aí que tá o problema. Não é aí que tá o problema, tá? Porque mesmo que você não consiga seguir uma rotina por muito tempo, a chave é você começar devagar. É você ir dando passos devagar, rotina mínima, incrementando conforme você se adapta, tá? Então você vai ver hoje como fazer isso aqui também. Terceiro lugar que geralmente falo, eu acho muito chato, muito cansativo ter uma rotina. Ai, é muito custoso. Você só não encontrou aquela que funciona pra você. E realmente pode ser que seja chato, pode ser que seja cansativo alguns dias. Eu não tô prometendo que você vai viver rotinas maravilhosas, né? Ó, Maria falou, não consigo manter a rotina por muito tempo, eu tenho muita dificuldade com rotina, sempre luta. Então você hoje vai entender como encarar a rotina como uma ferramenta, certo? Então ela muda a mentalidade com relação a isso. A rotina vai ser uma ferramenta para você alcançar seus objetivos. E não uma prisão. Rotina é ferramenta, rotina não é prisão. Você começa a afirmar isso para você e anota isso no caderninho. Rotina é ferramenta, rotina não é prisão. Porque assim você vai começar a adequar a ferramenta à sua realidade. Você vai personalizar a sua rotina conforme as suas necessidades e conforme o seu objetivo. A Maria falou, mas quando eu consigo manter a rotina, fica até mais leve. Sim, aí você pensa assim, por que eu não segui isso antes, hein? Vocês têm essa sensação? É uma resistência para entrar, para fazer o que precisa ser feito. Mas quando você faz e te sobra até tempo e você percebe quanto foi leve, você fala, por que eu não fiz isso antes? Então, como que você vai vencer isso? Em primeiro lugar, você geralmente vive, a artesã vive isso, geralmente, vê se você se encaixa com algumas dessas situações, tá? Em primeiro lugar, ela não tem horário definido. Não ter horário definido é um grande vilão. É um grande vilão. Você trabalhar em horário muito aleatório dificulta a manutenção do ritmo positivo que você vai precisar seguir. Então você vai ver como, Tamires, mas eu também não consigo fixar um horário, tá? E aí eu vou falar aqui como que você pode ajustar isso da melhor maneira. Mas a primeira coisa é não ter um horário definido. Se você não tem um horário definido ou um período definido, isso é muito complicado. Igual nós temos o horário definido do nosso café, 7h37. Um dia eu podia fazer 7h37 da manhã. Outro dia eu podia fazer 10 horas, quando eu estivesse mais cansada. Outro dia eu podia fazer 15 horas, que inclusive tem na quarta-feira, às 15h15. Também, são 2 lives. E eu podia fazer na sexta, 10 da noite, porque sextou. Será que você que está me acompanhando conseguiria acompanhar essa loucura de horário? Provavelmente não. Mas se você sabe que é todos os dias às 7h37, você se organiza para participar, mesmo que você tenha outros compromissos. Acertei? Então isso também acontece de você para você. Então você com você também precisa dessa organização mental. Para que você funcione, para que você já acorde sabendo o que precisa fazer. E não se perca, por exemplo, com as tarefas de casa, com as coisas que tem que fazer, indo na rua em dia desnecessário, que podia ter juntado tudo num dia só e feito uma situação só. Tá? Então você começa a raciocinar de forma mais inteligente as suas atitudes com relação ao seu negócio. E aí, gente, comenta aqui, tá? Comenta para mim o seu desafio, comenta se faz sentido para você ou não, porque às vezes eu tô falando aqui e você fala, não, mas isso aí não dá para mim, por conta disso. Tá? Então,
comenta aqui se tá fazendo sentido para você, para eu cada vez mais explicar e conseguir, né, fazer essa aula realmente te ajudar. Segundo eu, é você ignorar a pausa e o descanso. Gente, pensa numa pessoa que tem dificuldade de parar. Sou eu. Inclusive, essa foi uma das questões de eu ter ido buscar, né, o tratamento. Porque eu começo a fazer uma coisa e eu fico hiperfocada. Eu simplesmente não consigo fazer outra coisa. No sentido assim, ó. Tô gostando muito de um assunto. Sei lá, aprendi a fazer quilt. Coisa aleatória. Eu vou passar dias ali, ó, imersa fazendo quilt, procurando tudo sobre quilt. Eu fico hiperfocada. E aí, nesse hiperfoco, ele me atrapalha em coisas que são importantes, de priorizar, de dar urgência, de dar prioridade ao que realmente precisa. Talvez o problema não seja esse, tá? Mas aí você ignorar a pausa e o descanso vai te deixar menos produtiva. Trabalhar sem pausa, você vai se levar ao esgotamento mental e físico. Isso inclui a diminuição da qualidade do seu trabalho. Então, quando você não dá pausa, você se esgota tanto fisicamente quanto mentalmente. E automaticamente você não vai conseguir amanhã cumprir a rotina. Eu poderia, por exemplo, todos os dias trabalhar o dia inteiro e ainda à noite, depois do horário, fazer todas as minhas costuras, deixar várias coisas pronta entrega, gravar aula, não que eu não queira. Mas eu sei que amanhã, de repente, eu não vou conseguir cumprir o meu compromisso de manhã. Por quê? Porque eu não dei uma pausa. E aí, só essa pausa não. Pausa também entre o trabalho. Então, a gente começa a fazer. Você está aqui já há mais ou menos 33 minutos. Daqui a pouquinho, segundo a ciência, você começa a não prestar mais atenção no que eu estou falando. É natural, porque o nosso cérebro precisa dar uma pausa. As meninas estão falando, faz muito sentido, eu sou assim, a rotina é crucial, faz sentido, sou assim também. Legal, bacana. Saber que faz sentido para vocês. Então, sem pausas, a sua mente cansa mais rápido, sua mente fica sobrecarregada. Quando você ignora dar pausas, você vai afetar negativamente a qualidade do seu trabalho e a constância. A capacidade que você tem de criar. Não sei você, mas se eu vier para a máquina cansada, se eu vier para a máquina esgotada, mentalmente, não é fisicamente só, as chances são que eu vou errar tudo. Tudo, sai tudo uma bosta. E eu continuo fazendo, querendo terminar, porque às vezes você tá ansiosa que só falta o viés. Só falta o viés, logo o viés. Ele te humilha se você estiver cansado. A Débora falou que dispersa facilmente, né? Com a rotina de casa. Vamos aqui entender isso, tá? E a terceira coisa é não planejar o seu dia. Então, se você começa o dia sem um plano claro, já anota isso aí no seu caderno. Geralmente, você vai errar porque você não planejou o dia. Sem um plano claro, então eu acordo ou não acordo num horário porque simplesmente eu não tenho um compromisso. Eu me disperso com outras coisas porque simplesmente eu não consegui anotar as minhas tarefas diárias. Eu perco tempo decidindo o que eu vou fazer em vez de tomar atitude, em vez de começar a trabalhar. Já aconteceu com você? Você perde tanto tempo, o que eu vou fazer hoje? E aí você fica, quando vê, passou. Você se distraiu, viu um vídeo, entrou no YouTube, entrou aqui, e aí entrou em outra coisa, e o que eu tava fazendo mesmo? Passou o dia, eu não consigo fazer nada. Aí vai, tem que sair, porque tem que fazer a comida, porque tem que ir na rua, e aí acabou. Porque não estava definido, deu espaço para o seu cérebro ir atrás do que fazer ainda, aí entra a procrastinação, entra a perda de tempo com coisas desnecessárias, não consegue priorizar, simplesmente porque não ajustou a rotina do dia. Dá vontade de jogar a peça fora, dá. E eu jogo, tá? Sou dessas, eu não conserto não. Infelizmente eu tenho um probleminha. Às vezes, a que eu acho que vai salvar, eu deixo numa caixinha aqui que eu nunca visito. Aí não adianta, aí hora ou outra ela vai pro lixo. Eu só tiro assim o cursor, que de repente, né, dá pra aproveitar, a ferragem, mas eu detesto.
Detesto consertar. Aí Patrícia falou, olha que perfeito. Acordo cedo e às vezes trabalho até tarde, mas não abro mão da minha hora do almoço, meu cochilo depois do almoço. Isso é muito legal, gente, importante. Vou falar pra vocês, até nisso existe uma dificuldade de eu pausar. Eu me distraio com coisa de casa também, vou pensar na roupa que eu tenho que bater e tal. Tô dizendo pausar de descanso, tá? E aí, quando eu tô muito exausta e às vezes forçando a barra, já mal-humorada e tal, meu marido também trabalha em casa. E aí ele fala, Tamires, tira uma horinha, vai descansar. Só que eu sou o tipo de pessoa que não consigo ir ali dormir uma horinha. Eu entro em coma. Eu morro. E aí eu não acordo sem nem saber onde eu tô. E aí eu tenho medo de dormir e simplesmente não conseguir acordar pra fazer o que eu preciso fazer, mesmo com o despertador. E aí eu coloco lá 30 minutinhos, não é suficiente, eu acordo mal. Eu não me recupero dormindo um pouquinho. Se o Vitor dormir 20, 10 minutos, gente, ele acorda outra pessoa. Então, todos os dias, ele almoça, faz a pausa dele. Depois do almoço, ele tira 30 minutinhos off. Ele deita assim no sofá mesmo, com claridade, com barulho. Ele só fecha o olho, descansa 30 minutos. Ele acorda outra pessoa. Se ele não tirar essa pausa, ele não fica bem. Eu não consigo, maioria das vezes, tá? Quando eu tô muito exausta, aí realmente eu tenho que desmarcar tudo, ficar com a tarde livre pra conseguir tirar um descanso. Raramente eu consigo tirar esse descansinho depois do almoço. E eu já vi um médico, inclusive, falando que tem pessoas que vão conseguir dormir meia horinha e se sentir renovadas. E tem aquela pessoa do sono mais profundo que ela não vai conseguir se contentar com meia horinha. E tá tudo bem. E aí, é só não dormir, tá? Infelizmente, nós não temos a opção de dormir assim, só um pouquinho. E aí, qual é a opção nesse caso pra mim, né? Como eu funciono. Se você funciona igual a Patrícia, ótimo. Você vai tirar 30 minutinhos, vai tentar desligar. Tira seu cochilinho pós-almoço. 30 minutos, gente, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Porque às vezes 30 minutos a gente, ó, já tá quase uma hora aqui na live. Tudo bem que é um conteúdo importante, mas às vezes você perde 30 minutos rolando o feed do Instagram, vendo coisa aleatória, tá? Então, prioriza essa pausa que vai te recarregar as energias. O ócio também é algo muito importante para a parte criativa. O que é o ócio? É simplesmente não pensar em nada, simplesmente entrar na caixinha do nada, não ter compromisso, não fazer nada. Será que é possível? 10, 15 minutos, 30 minutos no dia. É importante para você. E automaticamente você vai vendo que isso vai recarregar a sua energia para ser até mais produtiva. Para conseguir raciocinar o que você faz primeiro. Então, se você é igual a Patrícia, tira essa pausa. Se você é igual a Tamires, que você não consegue fazer essa pausa a maioria das vezes, você faz pausas normais sem dormir. Então, o que eu faço? Vou lá, levanto, bebo uma água. Aí vou lá, levanto, como alguma coisa. A maioria das vezes o Vitor me chama, ó, tá na hora de parar, hein? Bora, levanta. Levanta, vai fazer alguma coisa, vai beber uma água. E aí eu vou. E aí, quando eu tô muito exausta, eu vou ver outra coisa totalmente diferente, tipo um podcast, assistir qualquer coisa, conversar, né? Falar alguma coisa aqui com ele, ver um vídeo que eu gosto, e aí eu volto no horário que eu me propus a voltar. Então, basicamente, é assim que eu relaxo. Ontem foi assim, procrastinei. E às vezes, gente, a gente não tá procrastinando não, tá? Pode ser que você esteja. Mas às vezes você tá cansada mesmo. E é importante você observar e respeitar esse momento. Eu tinha muito esse mito de, eu não vou descansar porque eu vou perder tempo. Mas eu perdia tempo não conseguindo ser produtiva. Então, se eu forçasse do jeito que eu estava, eu simplesmente não conseguia render. Então, era muito melhor ir ali dar uma descansada. Ou, de repente, dar essa pausa para revigorar e voltar e conseguir, do que eu simplesmente forçar, achando que eu ia estar dormindo, perdendo tempo, ou que eu ia estar pausando muito, perdendo tempo. Entende? É um equilíbrio. Bom dia, quem chegou agora. Bora lá. Eu paro, mas a minha mente não para. É esse o problema, né? Da pessoa criativa. É esse o problema. E aí, Maeli, você colocar, de repente funcione para você, né? Você manter essas pausas pequenas, mesmo que a mente não pare, e tentar descansar a mente. Como que descansa a mente? Fazendo outra coisa com a mente, algo prazeroso, como eu te falei, outra coisa que você goste de fazer, que vai te descansar a mente. Então, o que me descansa muito a mente, tá? Por exemplo, numa rotina aleatória, aí é a minha realidade que pode não se encaixar muito na sua. Vou almoçar hoje fora, não vou almoçar em casa, não vou fazer comida.
E aí bota a criança pra escola, vai almoçar num restaurante. Gente, isso me relaxa. Mesmo que seja 30 minutos no restaurante. Qualquer restaurante que tá aqui na esquina de casa. Ah, tá, Melissa, isso eu não consigo. Mas de repente você consegue fazer um bordado, fazer uma outra coisa que não seja do seu trabalho, tá? Ó, descansada eu produzo o dobro, cansada só desperdício material. Exatamente. Eu achei que eu era a única, ainda bem que vocês também são assim. Né? Que realmente eu tô falando pra pessoas que eu vou conseguir ajudar hoje. E aí, Tamires, o que eu faço então? Vamos pra prática, vamos lá entender. A Vanessa, inclusive, minha aluna, tá aqui, falou comigo quando eu postei os stories sobre essa questão que a Tássia trouxe de produtividade, rotina e tal. Ela falou, Tamires, o que funciona pra mim é que eu criei um horário fixo pra trabalhar, né? E aí eu cumpro esse horário como se eu fosse CLT. Então, igual acho que é filme, né, da Sandra Bullock, não é isso? Que ela bota uma faixa assim, que ela tá no meio do mar, eu acho. O caos acontecendo e ela aqui, ó, fingindo não tá vendo nada. É você. Faz isso. Eu sei que não é fácil assim, tá? Por isso que eu vou te dar a ferramenta aqui hoje pra você conseguir. Então, a primeira coisa, os 5 passos pra você aí, a primeira coisa é crie um horário fixo para começar e terminar seu dia de trabalho. Você consegue todos os dias ter um horário fixo? Então eu começo às 9 e paro às 11, tá? Você pode achar pouco, mas se você de 9 às 11 conseguir estar focada, sem se distrair pensando na roupa que tem que bater, sem ter que parar para fazer outras coisas, você vai conseguir se organizar melhor. Inclusive, eu tinha uma mania de enfiar um compromisso no centro. Ah, vou no centro da cidade, né, fazer alguma coisa. Em dias aleatórios que eu tinha que fazer outra coisa que já estava marcada. Aí eu queria sair para fazer alguma coisa no centro, aí ia 3 dias no centro. Aí eu coloquei assim, ó, quinta-feira é meu dia. Inclusive ontem foi uma exceção, porque teve a formatura. Mas toda quinta é o meu dia de fazer as unhas, né, de ter esse momento aí, 1 horinha para mim. Então eu não marco um em outro dia, a não ser que eu tenha um evento, que não seja quinta-feira. Eu já me programo para quinta-feira, eu vou pausar, mais ou menos no horário da escola de Luísa, vou deixar a Luísa na escola e vou lá e vou ter até 2h30, 3 horas na rua aí, perdido. E aí, se eu tiver que marcar qualquer compromisso, vai ser a partir das 3. Eu preciso desse momento de respiro para fazer minhas unhas. É porque eu só gosto de fazer unha, não, porque quando eu tô ali, eu distraio, eu gosto de salão. Então, eu precisei desse momento na semana, porque eu trabalho todo dia em casa. Tem uma hora que a gente surta. Não é assim? Aí, Débora falou que o café tem ajudado. Por que o café tem ajudado? Porque é rotina. Olha isso, que engraçado. A gente sempre acha que não vou conseguir. Mas quando a gente se compromete publicamente, foi o que eu te disse, você está comprometida comigo, com você, com o seu negócio, você vai conseguir cumprir. E quando você consegue cumprir, você se sente até mais produtiva. Então, a primeira coisa, você vai criar um horário fixo. Qual o horário do seu dia? Qual o horário do seu dia você consegue fixar? De repente, na segunda, é de 9 às 11. Na terça, é de 2 às 16. De 2 às 5 da tarde. Na quarta, você tem, sei lá, à noite, de 18 às 23. Mas é fixo. Toda segunda, de 9 às 11, você tá fixa nesse horário. Você não vai marcar outra coisa. Você vai se comprometer, pelo menos, por 3 semanas. Pelo menos 21 dias. Por que o desafio 21, gente, é tão poderoso para quem cumpre? Primeiro, você tem rotina. Segundo, você já sabe o que fazer. Você tem uma rotina fixa. Segundo, você já tem um roteiro pronto do que fazer. Você não perde tempo pensando no que fazer. Lembra que eu falei desse erro? De não ter um processo definido para o dia? É um grande erro. Então, o segundo é isso. E é por isso que lógico, tem a metodologia de marketing, de venda, do passo a passo para você seguir. É tudo estratégico. Então, não tem como dar errado. Mais uma turma, 5ª turma, todas elas que cumpriram, venderam. É o único método que eu conheço que tem 100% de resultado. 100% de todas que cumpriram até hoje, dezenas de alunas, venderam. E ela pode cumprir comigo, ela pode cumprir sozinha, ela pode repetir 3 vezes, vai dar certo. Porque alinha tudo, rotina, com
produtividade, com organização, com tudo que te impede, que eu estou dizendo aqui, essa implementação de vendas em 21 dias, ela vai ajudar. Entende? Então, olha só. Em primeiro lugar, você vai criar um horário fixo todos os dias, para começar. E um horário fixo para terminar. O grande erro, coloco o meu horário para começar e não coloco o meu horário de terminar. Vou ficar exausta e amanhã eu não quero nem olhar para a máquina. Você começa e você tem fim, certo? Segundo lugar, planeja suas tarefas prioritárias na noite anterior. Então, no dia anterior, você vai planejar todas as prioridades do dia seguinte. Então, hoje à noite, ou no fim do dia, na hora que você for encerrar o dia, a sua última tarefa do dia é planejar o seu dia anterior. Anterior. A mente já tá bugando, ó. Tá chegando a hora de acabar o café. Você vai planejar. Não, seu dia posterior, né? Anterior não. Olha, na noite anterior você vai planejar o seu dia posterior. Pra quê? Pra você saber, acordar já sabendo o que você tem que fazer. Você tá vindo no café porque você já sabe, tá planejado na sua mente que às 7h37 tem o café com artesãos, ó. Tem o Bom Dia Criativo. Então você vai fazer isso com o seu negócio. Tá aqui, ó. Meu bloquinho que eu mostrei lá nos stories. Então eu me planejo, eu tenho a minha agenda, né, do Google Agenda, onde eu marco os compromissos, reuniões e tal, que apita no meu celular. E aí eu tenho algumas coisas que eu jogo no bloco de notas, que é rápido, tipo, tô na rua, não sei o que, não vou conseguir, jogo no bloco de notas o que eu tenho que fazer, o que eu lembro, para depois organizar na agenda. E eu fazia também no meu caderno, tá? Porque o caderno eu gostava de visualizar, basicamente é isso. Mas o que funciona melhor pra mim é a agenda escrita. E esse daqui, que é o planner diário, eu coloco os horários aqui, a data, os 3 compromissos importantes, as minhas tarefas do dia. Isso aqui eu faço no dia de manhã, por exemplo, quando acaba o café aqui, ou no dia anterior. Então eu já venho aqui e anoto, por exemplo, ó, tenho ontem, né, tinha correios, anteontem tinha correios, tinha não sei o que, tinha não sei o que. Deixo tudo aqui anotado. Quando eu acordo e vou olhar o dia, eu já vejo isso aqui. Só que isso aqui só dá certo se eu fizer, se eu me comprometer a fazer todo dia, mesmo quando é chato. Então, geralmente, a gente faz na segunda, faz na terça, aí na quarta já tá esquecendo, aí na quinta vira uma bagunça. Então, tem que estar na sua tarefa, inclusive, se você esquece, coloca no caderno, planejar o dia de amanhã. Que aí você vai lembrar. E aí, no outro dia, eu olho o que eu não fiz no dia anterior. Então, sempre sobra uma coisa ou outra para incluir se for prioridade. Basicamente, é assim que eu vou funcionando. Fica 100% todo dia? Claro que não. Mas isso me ajuda demais a render no meu trabalho. Em terceiro lugar, você vai estabelecer metas diárias, realistas e atingíveis. O que é isso? Muitas vezes a gente bota uma meta totalmente louca, aleatória, achando que vai dar conta do mundo na segunda-feira, achando que vai dar para ir na rua, voltar e ainda fazer 1000 coisas. Você vai ter que ser um pouco mais segura, um pouco mais realista. Coisas que você consegue realmente atingir. Como que eu faço isso, Tamires? Por exemplo, se eu tenho que ir nos Correios, no seu caso aí, vou botar uma realidade sua, tá? Eu tenho que fazer uma bolsa. Eu não posso escrever assim, ó, só fazer a bolsa. A bolsa, beleza, aqui nesse plannerzinho diário, só fazer a bolsa. Mas lá no meu caderninho tá escrito as etapas que eu tenho que fazer até essa bolsa ficar pronta. Então, eu não tenho só que fazer a bolsa, de repente eu tenho que testar o molde, isso leva tempo. De repente eu tenho que separar os materiais. De repente eu tenho que mandar mensagem para a cliente antes, para ela escolher qual estampa, antes de fazer. Tudo isso leva tempo, entendeu? Então, quando eu mapeio esses pequenos passos, lembram dos pequenos passos lá da terça-feira, eu acho que eu falei sobre isso? Ou da segunda, do planejamento. Quando eu mapeio esses pequenos passos, eu consigo fazer o passo completo.
Quando eu só jogo, eu tenho que fazer a bolsa, o que vai acontecer? Eu vou errar no tempo e vou colocar uma meta que não é realista. Eu vou achar que eu consigo fazer 3 bolsas no dia, quando na verdade eu não consigo terminar nenhuma. Entende? Então, trazer a meta realista, trazer a meta que eu atinjo. Por quê? Porque eu paro de sabotar o meu cérebro. Porque quando eu começo a não conseguir, não atingir o que eu coloquei, eu me acho uma bosta, eu acho que não tá dando certo, que o planejamento não funciona, que a rotina é ruim, que não vai dar certo, tal. Só que, na verdade, você subestimou demais. Subestimou aí seu tempo. Tá achando que é Jane, sei lá, que é super poderosa. Então, a rotina de casa, por exemplo, você já conhece a sua rotina. Você já domina a sua rotina. Você sabe que você tem que acordar e fazer, certo? Você sabe que tem que botar uma roupa para lavar, ou que tem que, se você varre a casa todo dia, tem que varrer, quanto tempo mais ou menos isso leva, se você leva uma manhã inteira para organizar tudo. Você sabe. Então, coloca para fazer dentro daquilo que você tem tempo para fazer. Quarto lugar, inclua pausas curtas e regulares. Então, a gente falou da pausa aqui. Coloca 10, 15 minutos para ir ali na janela, respira, para tudo. E quer saber uma coisa, gente, que é difícil, mas que funciona? Para quando você estiver bem. Não para quando você estiver exausta, não. Então, eu tô no meu gás aqui, ó. Deu o horário, pode botar até cronômetro no celular. Deu o horário, para. Ah, mas ainda dá para fazer, vou mais um pouco. Para. Respira. Eu coloco metas assim, por exemplo. Vou terminar aqui o corpo, os 2 lados do corpo da bolsa. A hora que eu termino os 2 lados do corpo da bolsa, eu já tô ansiosa querendo fazer o zíper. Então, se eu me comprometi a parar, eu respiro, ainda com gás, paro, vou lá, faço outra coisa, volto, e aí eu ainda tô com mais gás ainda para fazer o restante. Pode ser que eu não termine tudo no mesmo dia, igual essa bolsa, eu tô, sei lá, vai fazer 5 dias, porque essa semana eu estou numa nova rotina, né? Vai fazer, sei lá, acho que tá desde sábado. Mas porque eu errei também e tal. Mas tá aqui, ó. Hoje tá programado eu fazer mais uma parte. Minha intenção, no meu planejamento, é terminar ela amanhã. Tá? Algumas coisas atrasaram no percurso, atrasaram. Mas a gente vai fazendo e vai se perdoando também. E aí, Tamires, outra coisa que você vai fazer, revisar a sua rotina semanalmente para ajuste necessário. O grande erro é você botar que você tem um horário fixo na segunda de tal, na terça de tal, na outra semana você não revisou o que deu certo para você ajustar. Você não parou para pensar quais foram os pontos que te trouxeram gargalo, que te atrapalharam. Quer dizer, parou muito para poder ficar vendo vídeo, parou muito para poder ficar conversando, recebendo visita, fazendo outras coisas que não são tão necessárias que você pode cortar. O que você fez que te atrapalhou na rotina desse dia? Dessa rotina dessa semana? Então você vai ajustando semanalmente. Gente, é um processo. Lembra que eu falei lá no começo que você precisa ver a sua realidade, como você funciona, como o seu dia a dia funciona para você conseguir adequar as ferramentas? Então você vai ver qual a melhor ferramenta que você usa aí, enfim, se é caderno, se é Google Agenda, se é o que funciona para você se organizar minimamente. Já vai colocar, eu já tô te dando aqui os passos, os pequenos passos, tá? Já vai anotar hoje qual seria o horário fixo ideal durante a semana para você. De repente seja só terça e quinta. Vai começar, o importante é isso, tá? Qual o horário fixo para começar e o horário fixo para terminar para você? Já anota isso aí no lugar que você escolheu, se é um caderno, se é um planner. Você vai já planejar as suas tarefas do dia de amanhã, de hoje, né? Se você não fez o de hoje ainda, planeje o que você tem para fazer hoje de tarefa. Eu tenho isso aqui para fazer. Olha essas tarefas e pensa, essas tarefas estão realistas? Eu consigo atingir isso aqui hoje ou eu tô fantasiando demais, tô exagerando? Às vezes você acha que não tá. Vai pro campo de batalha, vai fazer. Amanhã você revisa se você se equivocou ou não, se você precisa dar uma pausa, se você pode acelerar. E você vai se comprometer com as pausas. Porque é a pausa que vai te ajudar a voltar, a deixar de procrastinar. É a pausa que vai te dar aquele respiro que você precisa para pegar o gás e continuar e ser mais produtiva. Não olha a pausa como uma vilã, não. Sabe o que acontece? Que a gente se distrai com outras coisas e pausa e vai fazer coisa de casa, porque a gente tenta fugir do compromisso que a gente tem
de fazer tal coisa. Mas quando a gente já sabe que vai ter um momento disso, a gente vai fazer o compromisso e a gente vai aproveitar a nossa pausa depois. E olha, vai ser difícil. No começo é complicado. Mas é aquilo que eu falei, acho que foi ontem. A dor passa. O resultado fica. A dor vai passar. Vai ser difícil um instante. Daqui a pouco, você vai colher o resultado disso. A dor hoje de ter que manter uma rotina, de vir aqui de manhã cansada, é exaustivo? É, mas a minha realização de fazer isso é muito maior. Então, quando eu penso, estou muito cansado, não vou conseguir, eu me lembro de como eu me sinto bem ensinando, de como eu ajudo mulheres aqui, de como a sua vida pode ser transformada através de uma palavra que eu trago aqui, através de um ensinamento. Isso é o que me motiva. Então, o que te motiva a acordar e fazer o que precisa ser feito? É isso que vai te mover a continuar sendo consistente. O que te motiva a acordar e fazer o que tem que ser feito? É isso que vai te dar constância. É o seu filho, é dar uma vida melhor pro seu filho, é ter tempo de qualidade, é fazer o seu negócio dar certo. Isso tem que ser forte o suficiente, o seu motivo tem que ser forte o suficiente, que vai te fazer o que precisa ser feito. Onde você vai vencer as suas limitações, onde você vai vencer aquilo que você acha difícil, onde você vai tirar da sua mente eu não consigo, não dá certo pra mim, e vai começar a pensar como eu posso fazer isso ser possível, como eu posso conseguir isso na situação em que eu estou, como eu posso fazer isso acontecer minimamente, se eu tenho 15 minutos, eu vou fazer isso acontecer em 15 minutos, eu vou largar o celular, eu vou largar todo mundo e eu vou fazer isso. Não é fácil, não é papo de coach, não é papo de guru. É realmente desafiador. Mas é possível. E só precisa ser possível. Só precisa ser possível para dar certo. Bota isso na sua mente, tá? E aí você hoje vai entender que você vai ter efeitos colaterais dessa rotina. Você vai se sentir mais produtiva com a rotina bem definida. Então você consegue produzir mais em menos tempo, ter liberdade, não ser escrava do seu ateliê, consegue cumprir as suas encomendas sem atrasar, porque você consegue mensurar qual o tempo você leva. Então isso você vai ter clientes satisfeitos. Você consegue reduzir o seu estresse, porque você fica estressada de não conseguir cumprir. Você fica estressada, se sentindo impotente, se sentindo fraca, se sentindo para baixo, porque simplesmente você não conseguiu cumprir aquilo que você se planejou. Então, você fazendo isso aqui dessa forma que eu te orientei na sua realidade, você vai ter redução de estresse. Reduzir estresse emagrece, traz saúde, vitalidade, traz mais vida, né? Traz vitalidade, logicamente, traz mais vida, traz alegria, aumenta serotonina, dopamina, tudo. Então, reduzir o estresse vai te ajudar a fazer exatamente, a saber exatamente o que fazer e quando fazer. Você vai melhorar na qualidade do seu trabalho. Então, quanto mais criativa e inspirada você tá, mais peças lindas você faz, mais você capricha no acabamento com calma, menos você corre, menos você quer desistir. Às vezes você não quer desistir, mulher, você só tá cansada. Só tá numa rotina exaustiva. E aí se comprometer com um horário, se comprometer em fazer uma pausa, se comprometer em cumprir uma rotina que funciona para você, vai te ajudar a não desistir. É muito menos dolorido do que ter que desistir porque não conseguiu. A hora que você pensar que dói manter uma rotina, que é chato, que é custoso, lembra do prazer que você sente quando você consegue cumprir. Você começa, já falei, né? Você melhora a satisfação do seu cliente. Quando você tem uma produção consistente, de qualidade, seus clientes ficam mais satisfeitos, porque você cumpre prazos. Você começa a pensar em novas soluções de venda, em criatividade de como vender, você começa a ter visão clara, analisar, poxa, como que eu posso fazer isso aqui da próxima vez em menos tempo, para ter mais tempo de pegar a encomenda, para fazer o meu cliente estar mais satisfeito ainda. Você tem mente livre para pensar em soluções. Uma mente cansada, uma mente sobrecarregada, ela não consegue sair do lugar.
ela fica doente. Eu tenho aqui alunos que são, inclusive, psicólogas. Tem uma aluna que é psicóloga, né? E ela sabe do que eu tô falando. Então, hoje mesmo, antes de você dormir, você vai escrever, vamos praticar, uma lista de 3 tarefas principais que você precisa realizar amanhã. Hoje, escreve aí no seu caderno. Hoje, antes de dormir, eu vou escrever uma lista de 3 principais tarefas que eu vou precisar realizar amanhã. 3 principais tarefas, tá? Depois eu vou escrever o horário que eu vou começar amanhã a trabalhar e o horário que eu vou parar. Tá anotando? E você vai incluir uma pausa de pelo menos 10 minutos a cada hora. Então, se você vai começar 8 da manhã, 8 você não vai começar que você vai estar aqui no café. Você vai começar 9 da manhã e vai até meio-dia, 9 às 10, 10 às 11, 11 a meio-dia. Você vai incluir 3 pausas de 10 minutos pelo menos. Então, vamos dizer, eu começo 9, paro 9h50. Tomo uma água, vou no banheiro, vejo o que eu quero. 10 horas o celular despertou, eu volto. Amanhã você me conta como foi o seu dia. Amanhã você me conta. Talvez você consiga fazer só amanhã o que você não fez a semana inteira de trabalho. Faz sentido? Ah, Tamires, mas aí não é fácil mesmo não, tá? Não é fácil, é desconfortável, não vou mentir pra você. É desconfortável, tem dia que eu não quero fazer, tem dia que você não vai querer fazer. E aí eu tenho um segredinho pra isso também. Ai, Tamires, tem dia que eu não quero fazer, tô cansada mesmo com as pausas. Eu falo para minhas alunas, sexta-feira você não é dia de você trabalhar. Como assim? Não, sua agenda funciona de segunda a quinta. Segunda a quinta você taca-lhe pau, vai trabalhar, dá a sua energia, faz o compromisso, tem a disciplina, faz a parte chata de ter disciplina. Na sexta, tu relaxa e vai fazer o que você quiser na hora que você quiser. Não precisa ser sexta, tá? Porque sexta pra mim é o melhor dia pra isso. Mas pode ser na quinta, pode ser na quarta, pode ser uma pausa no meio da semana. O dia que você tiver uma pausa. E aí você vai fazer coisa aleatória, vai fazer o que você quiser, vai parar no meio do caminho, vai botar roupa pra lavar enquanto lava a louça, vai ver criança, vai... Sem nenhuma rotina de acordar de nada. Só rotina que realmente você precisa, porque às vezes você é mãe, às vezes, né, alguém depende de você. Mas, tipo assim, se possível, não tenha nenhum tipo de compromisso de horário, de isso aqui que eu tô te dizendo. Na sexta. Ou um dia na semana. Um dia. Você, na segunda, tá pronta pra outra. Na verdade, no sábado você vai querer de novo fazer alguma coisa. Porque na sexta você vai costurar o que você gosta, não vai costurar o que o cliente te pediu. Vai testar uma peça nova. Vai botar aquele projeto que você queria, sabe? Aquele livro que você botou pra ler. Bota na sexta pra você ler. Vai assistir um podcast, sei lá, vai fazer qualquer coisa. Sexta, geralmente, eu não marco reunião. Geralmente, tá? A não sei que a semana tenha sido muito complicada. Eu não marco reunião. Sexta, eu não marco compromisso com ninguém. O que eu vou marcar na sexta, de repente, um café com uma amiga. Sexta é o dia que eu me permito dormir até tarde. Essa sexta não, porque amanhã tem café. Tem aqui o Bom Dia Criativo. Mas é um dia que eu não pego compromisso praticamente nenhum. Pra quê? Pra justamente me renovar pra próxima semana. No sábado eu já fico com tirico-tico querendo fazer as coisas. E aí eu faço uma coisa ou outra, tal, no domingo também, e aí no segundo eu tô renovada. Mas, pra mim, isso funciona super, inclusive pra poder fazer aquelas coisas pendentes, aqueles projetos pendentes que eu tenho e que a rotina não me permite. Tássia, vamos lá. Essa questão de se afogar nas tarefas da casa. Tarefa de casa não acaba. Não acaba. Você vai começar a organizar a sua tarefa de casa também. Se ela te afoga, tá na hora de priorizar o que você precisa fazer ou não em casa. Então, já define hoje 3 coisas importantes que você precisa fazer na sua casa. E qual horário você vai fazer isso. E cumpre. E depois esquece, sabe por quê? Porque vai ficar tudo aí. Então, olha, eu preciso fazer o almoço, eu preciso varrer a casa, arrumar a casa, deixar a casa num ponto legal, até porque senão eu não consigo trabalhar. E eu preciso... Deixa eu ver mais o que tem em casa. Lavar o banheiro hoje. Então eu vou começar agora às 9. E quando for 11 horas eu vou parar, vou almoçar. 1 hora eu vou pegar no ateliê. E eu não vou fazer mais nada de casa. Só amanhã. Então de 1 às 5 eu estou no ateliê trabalhando.
com o meu compromisso. Não pego o celular, não vou atender cliente, que também toma tempo. Eu vou fazer as minhas mídias para postar amanhã. Eu vou entrar no meu mundo ali e vou fazer o que precisa ser feito de 1 às 5. Depois das 5 eu vou ter o tempo que eu quiser para fazer o que eu quiser dentro da minha casa ou da minha vida. Entendeu? É assim, é decidindo. Se você não colocar o horário para coisa A e para coisa B, você vai sempre priorizar uma coisa a mais, deixar a outra, e aí ou vai deixar a casa ruim, um lixo, sem comida, povo sem comida, ou vai, né, deixar o ateliê de lado, não vai conseguir cumprir, vai ficar enfim, fica sem equilíbrio. Então você precisa definir para os dois. Se a casa te afoga, define para os dois. Eu sou uma pessoa que consegue ignorar, tá? Eu consigo ignorar. Tá aqui. Mas por que eu consigo ignorar? Gente, sendo sincera, meu marido me ajuda. Então ele faz tudo. Ele lava uma louça, ele arruma a casa como ninguém. Só não lava o banheiro igual eu lavo também. Mas assim, ele só não cozinha também. Mas ele faz tudo. Então me ajuda muito. Então mesmo que eu veja alguma coisa assim que não tá organizado, não tá limpo, eu sei que ele vai pegar e vai fazer também e vai me ajudar. Então a gente é unido nessa questão, tá? Tá os dois em casa, os dois têm compromisso com criança, os dois têm o mesmo compromisso com a casa, os dois têm um compromisso igual com as tarefas da casa, da criança e do trabalho. Então é muito mais fácil tendo uma rede de apoio, eu sei disso. Quem não tem, precisa realmente definir o seu horário de fazer. É só assim, gente. Senão vai te engolir mesmo. Vai te engolir. E assim, Tássia, de repente você fala assim, talvez isso não funcione tão bem. Testa. Testa hoje. Testa hoje desencanar um pouco, botar aí 1 hora, não sei quanto tempo você leva para fazer suas coisas, mas testa botar tipo assim, toda manhã eu não vou pensar em ateliê, porque você fica com a mente dividida, é pior, tá? Então, toda manhã é só da casa. É só dos filhos, é só atenção para as coisas que eu tenho que fazer. Deu 2 da tarde, sei lá, 1 hora, eu vou entrar no ateliê e eu não tenho mais como me dedicar para casa nesse horário. São 3, 4 horas do dia. Amanhã você volta de manhã, faz o que precisa, tá? Rotina de casa é muito puxada, é assim. Só que nunca acaba, tá, gente? Nunca acaba. Então, é por isso que não adianta encanar de achar que você vai resolver a casa num dia. Você vai fazer o que precisa, tá? Então vai ter lá a sexta-feira que você faz a faxina, o sábado, que eu gosto de fazer no sábado. E a semana você mantém, mas assim, não dá pra achar que você vai resolver toda a casa num dia. Tô com uma roupa pra botar em dia ali, sei lá, tem umas 2 semanas. Aí acaba a água. Acaba a água, acumula mais ainda. É um caos, gente. Eu ganhei um robozinho daqueles que varre a casa, é vida. Gente, eu ouço falar desse robozinho, mas eu sou meio descrente com ele, é bom mesmo. 7 horas da manhã ele já varre a casa pra mim. Gente, gostei. Já quero, Papai Noel. Um robozinho de Natal. Ano que vem meu filho começa na escola. Quero voltar porque não estou conseguindo. Com filho em casa, gente, não vou mentir pra vocês, não. É puxado. Eu voltei a costurar com Luísa com 1 mês. 20 dias, mais ou menos. Eu não aguentava mais aquela questão do puerpério, aquela coisa toda muito puxada. Então eu vim pro ateliê, comecei a costurar levemente, sem pegar encomenda, né? Mas era pausa toda hora para mamar, era bem complicado. Criança não é fácil, tá? Eu rendo muito melhor quando ela tá na escola à tarde, tá? Então, isso é fato. E eu tenho alunas que têm um bebezinho, tem crianças menores, e o que a gente fala, o que eu oriento é o seguinte: você vai pausar mais vezes. Você vai precisar ser resiliente mais vezes para voltar a fazer o que precisa ser feito. Mas é só por um tempo, é só agora. Então, é cansativo, é puxado. Bebê dormiu, corre lá, corta. Bebê dormiu, corre lá e estrutura as partes. O problema é quando o bebê dorme, a mãe fica assim, o que eu faço agora? Aí perde tempo pensando, escolhendo o que vai fazer, porque não está programado, e simplesmente não faz, o bebê acordou. Olha, é vida, apaixonada. E tem um modelo que passa até pano. Primeiro vai... Gente, a tecnologia tá aí pra gente, né? Preciso. A maternidade já tá me dando retorno. Minha filha tem 9 anos, já me ajuda. Perfeito, Maeli, porque assim você já vai ensinando também rotina, já vai ensinando as coisas de casa, já vai dividindo. Muito bom.
Aí, Vanessa, tem que render até 11 horas, depois deixa a Luca, as crianças chegam da escola. Aí, minha filha, é aquele vucu-vucu quando a criança chega da escola. Não é isso? Olha, Luísa chega às 5 horas também, não adianta, não dá pra fazer mais nada. Meu compromisso com o Cross é 6, então deu 5 horas, às vezes eu quero ficar... Eu levo o celular pra lá e fico assim, ó, tentando terminar alguma coisa. Ontem eu não consegui, por exemplo, postar um vídeo que eu precisava postar. Vou postar hoje 2. Não tem problema. Fiquei chateado? Fiquei, porque tava na minha rotina, eu precisava cumprir. Preciso postar esse vídeo todo dia. Faz parte do meu trabalho. Mas não deu porque eu não me programei pra isso. A verdade foi essa. Eu fui lembrar do vídeo, já era, sei lá, fim do dia. E aí já tava naquele caos de formatura, aquela coisa toda. Então, a maioria das coisas a gente não consegue porque não tá desenhado. Não tá programado. Bota isso na sua cabeça. Quando você começar a desenhar com compromisso todos os dias que você precisa fazer, você vai ficar muito mais organizada, conseguir visualizar o todo de forma muito melhor. Cristina, então não temos isso definido ainda. O que pode acontecer, que nós estamos trabalhando, é a última abertura das vagas da comunidade. Uma última turma, tá? Esse ano. É isso que a gente está programando. Ainda em dezembro. Mas tá bem apertado. Então eu não sei se teremos desafio, provavelmente não. Mas a comunidade, sim. O desafio deve acontecer em janeiro para ser o desafio de volta às aulas. De venda de volta às aulas. Então, se você vende itens escolares, itens de volta às aulas, esse desafio pode ser muito importante para você no começo do ano. É o que a gente deve ter, tá? E a gente tem dia 21 de dezembro uma imersão onde eu vou, junto com você, planejar o ano de 2025 inteiro. Então, o que você vai vender em janeiro, como que você vai vender em fevereiro, todo o seu planejamento de vendas do ano, nós já vamos começar e vamos fazer no dia 21 de dezembro na imersão. Cristina, dá tempo de você começar o desafio 21 no dia 9. Vai ficar um pouco em cima do Natal, porque você deve abrir a agenda aí no dia 19, que é o lançamento. Se você começar o desafio dia 9, o lançamento do seu catálogo vai ser 19. Mas você tendo pronta entrega, dá pra você fazer, tá? Eu orientei as meninas a começarem no dia 2 agora, quem não fez. Também dá tempo. Mas acho importante você começar, tá? Até pra treinar mesmo, pra em janeiro você já tá afiada. Depois, as meninas que querem participar da imersão me mandam uma mensagem, um direct. Eu não tô divulgando isso amplamente, tá? Algumas que renovaram, ganharam o ingresso, a gente vai mandar todas as informações e tal. Tá à venda avulso, tá? Só não tô dando ênfase divulgando, porque eu estou com foco no nosso Bom Dia Criativo, em trazer os conteúdos, então tem bastante coisa, a gente vai priorizando, né? Mas tá à venda também a imersão, vai ser de 9 da manhã, não tem muito horário para terminar, pode ser que termine às 18 horas, então programa um sábado inteiro, que a ideia é fazer junto com vocês esse calendário e a estratégia de mês a mês. A imersão não tá na comunidade, é um evento à parte, tá? É um evento pago. Quem renovou a comunidade por 2 anos vai ter acesso à imersão. Algumas ganharam de bônus, acho que as primeiras. Tá? Então você que renovou me chama para saber se você foi uma das primeiras. Lígia falou, comecei o desafio ontem e vou lançar um catálogo especial de opções. Olha, legal, muito bom. Olha, Lígia com uma ótima ideia. Ela vai lançar um catálogo já definido para as pessoas presentearem. No dia 12, ó. Dia 12 é quinta, porque ela começou segunda. Então, quem começar dia 9, na segunda, o desafio precisa começar numa segunda, tá? Você vai lançar dia 19. Ó, um beijo eu também preciso, tá? Também preciso ir lá fazer minhas coisas. E depois você me chama para saber como que tá aqui na ordem de renovação. Vou explicar sobre a imersão para quem tem interesse. A imersão é o seguinte, nós vamos num sábado, dia 21 de dezembro, entrar ao vivo, né? Então vai ser uma sala secreta, uma sala ao vivo comigo, onde vocês vão, junto comigo, planejar todo o calendário de 2025 de vendas. Então, em janeiro, quais são as oportunidades de venda? Qual é a data que você vai fazer um lançamento de vendas em janeiro?
que você vai fazer, qual a estratégia de venda. Então, eu vou falar de estratégias de venda, vou falar das melhores datas, o calendário sazonal, quando tem, né, data festiva ou não, que tem a ver com o seu ateliê, vou falar cada oportunidade de cada um deles. O mês que não tem coisa sazonal, que não tem data especial, o que a gente pode fazer de ação de vendas. Então, eu vou trazer essas oportunidades e vou montar junto com você esse calendário de janeiro a dezembro. Então, é uma imersão prática, planejamento de 2025, de vendas em 2025, tá? Quem renovou a comunidade, quem renovou na Black Friday, tá? Que foram os 7 por preço de 1, lembra? Algumas ganharam o ingresso, as primeiras. Então, me chama para saber se você foi uma das primeiras, que eu tenho que puxar aqui o relatório. Quem não ganhou pode comprar a imersão. A imersão é R$ 97,00, então você pode comprar um ingresso para participar o sábado de 9 às 18. Podendo acabar antes, podendo acabar até às 18. Então, esse programa é de 9 às 18 para essa imersão de sábado, do dia 21. Certo? Então, se você tem interesse, depois me chama. Enfim, nem ia falar sobre isso aqui, porque a intenção da live não é vender nada, não é falar nada sobre isso. Mas é importante explicar porque vocês perguntaram, tá? E depois eu também posso passar as informações com mais calma lá na comunidade, postar aqui nos stories para vocês. Você pode me chamar no direct para entender melhor. Combinado? Beijo grande, muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã é o último dia, reza a lenda, do nosso Bom Dia Criativa, o 5º episódio dos 5 motivos que te impedem de viver de costura criativa. Não perca. Parabéns para você que esteve aqui todos esses dias. Avançamos de novo na hora. Minha ideia é acabar 8h40 no máximo. Mas é um falatório, né? Mas é muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pela confiança. Muito obrigada pelo carinho. Beijo, beijo. Bora costurar e vender.